vídeo gravado por um brasileiro registrou um massacre em solo americano. Foi muito barulho de tiro, mas muito. Uma metralhadora. Da janela deste hotel, o aposentado Steven Paddock abriu fogo contra uma multidão que assistia a um show em Las Vegas. No total, 58 pessoas perderam a vida e mais de 500 ficaram feridas. Foi o maior ataque a tiros da história americana. No Texas, Devin Kelley espalhou o terror na pequena cidade de Sutherland Springs ao matar 26 pessoas em uma igreja. Foi o ataque a tiros mais mortal da história do Texas. Em Nova York, 8 pessoas morreram no ataque em que o agressor usou um veículo para atropelar pedestres e ciclistas. Foi o primeiro atentado depois do 11 de setembro. O ataque foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico. Também nos Estados Unidos, uma imagem chocante. Em Charlottesville, um simpatizante neonazista lançou o carro que dirigia contra uma multidão, matando uma mulher e deixando 19 feridos. A tempestade Harvey provocou inundações em várias regiões dos Estados Unidos. Mais de 30 pessoas morreram. Houston foi a cidade mais atingida. O prejuízo causado pelo fenômeno passa de 40 bilhões de dólares. Muitas pessoas tiveram de ser retiradas de casa por helicópteros, como esta mãe com o bebê. Na Flórida, o gigantesco furacão Irma obrigou milhões de pessoas a sair de casa. O fenômeno arrasou paraísos turísticos como Florida Keys, provocou alagamentos e dezenas de mortes. Em 2017, a relação entre o governo cubano e o americano se deteriorou. Depois dos supostos ataques acústicos de Cuba a diplomatas dos Estados Unidos em Havana, Washington aplicou novas sanções contra Cuba. Além disso, mais da metade do corpo diplomático americano foi retirado da capital cubana. A Casa Branca e o regime norte-coreano protagonizaram uma guerra verbal que elevou os temores de um conflito nuclear. Pyongyang surpreendeu a comunidade internacional ao anunciar um teste com a poderosa bomba de hidrogênio. Apesar da condenação, a Coreia do Norte realizou vários testes com mísseis que sobrevoaram o Japão. Além disso, ameaçou destruir a ilha de Guam, no Pacífico. O local é um estratégico enclave militar americano. Na Assembleia Geral da ONU, Trump prometeu fogo e fúria contra o regime de Kim Jong-un. O fogo levou destruição e morte para a Califórnia. Bairros inteiros viraram cinzas. Mais de 40 pessoas perderam a vida e milhares ficaram desabrigadas nos incêndios florestais, considerados os mais mortais da história do estado. Em Londres, pânico e pavor em meio às chamas. O fogo consumiu um prédio de 27 andares e matou 70 pessoas. Na Ásia, 500 mil de refugiados, a maioria deles da minoria muçulmana Rohingya, fugiram de Myanmar para Bangladesh desde o fim de agosto, depois do início de uma campanha do exército birmanês. A ONU denunciou uma limpeza étnica no país. Na China, o Partido Comunista confirmou Xi Jinping como o mais poderoso líder chinês em 40 anos. O político foi equiparado ao líder revolucionário Mao Tse-tung. Um dos maiores atentados já ocorridos na África deixou mais de 300 mortos na capital da Somália. Um caminhão-bomba foi detonado em uma avenida movimentada de Mogadíscio. No Zimbábue, o fim de uma era. Depois de 37 anos no poder, Robert Mugabe renunciou ao cargo. Aos 93 anos, Mugabe ocupou o posto de chefe de Estado mais velho do planeta. No Egito, um ataque contra uma mesquita deixou mais de 300 mortos. O massacre foi o mais mortal da história recente do país. Na Europa, o segundo semestre do ano foi marcado por uma grave crise desencadeada por um referendo sobre a independência da Catalunha, região autônoma na Espanha. Líderes separatistas convocaram a consulta proibida pela justiça. No dia da votação, houve repressão policial e violência. Centenas de pessoas ficaram feridas. O governo espanhol e a comunidade internacional não reconheceram o resultado. Madrid destituiu o governo catalão de Carles Puigdemont, dissolveu o parlamento e convocou eleições. Puigdemont teve a prisão decretada, decisão revogada semanas depois. Em novembro, um forte terremoto de magnitude 7,3 atingiu a região da fronteira entre Irã e Iraque. Mais de 400 pessoas morreram. Já no fim do ano, o governo americano decidiu reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.
A medida foi criticada por líderes árabes e por parte da comunidade internacional e levou a confrontos entre palestinos e forças de segurança israelenses. O Hamas convocou um novo levante palestino. Na ciência, o ano foi marcado por uma imagem inédita. Físicos e astrônomos anunciaram a primeira observação da fusão de duas estrelas de nêutrons e resolveram o enigma da origem dos elementos mais pesados, como chumbo, ouro e platina na Terra. Ainda nos céus, um adeus. Depois de uma missão de 13 anos nos quais revolucionou o conhecimento sobre Saturno, a sonda Cassini mergulhou na atmosfera do planeta e se desintegrou.